amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também no distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. E, como muitos já devem estar percebendo, com a chegada do período eleitoral, com a proximidade da eleição, o programa tem se dedicado a entrevistar todos os candidatos a prefeito e os seus respectivos vices, seus candidatos a vice. E é uma determinação legal, logicamente, que a lei estabelece que as emissoras de TV, os programas de TV não podem dar tratamento privilegiado a nenhum partido, coligação ou candidato. E como você está acostumado aqui no Assunto Cidade, mesmo fora de período eleitoral, não tem essa. A gente sempre deu um tratamento jornalístico para qualquer questão, no caso da eleição não seria diferente. Portanto, todos os 11 candidatos a prefeito e seus vices terão aqui uma oportunidade de apresentar suas propostas, apresentar os seus candidatos a vice. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o doutor Sidney Aranha, o senhor das águas, ele que é candidato a prefeito pelo PCdoB, uma coligação com o PDT. E seu vice, o Olivan Bellarmino, que é um empresário bastante conhecido aqui em Vicente Carvalho e também no Guarujá. Começamos eu sempre falo, vamos começar pelos mais velhos, né? Vamos começar pelo Olivan, né? Pela barba branca, né? Assim, Olivan, obrigado pela presença. Deixa o espaço para você comentar o telespectador primeiro. Eu que agradeço, Valdir, por essa oportunidade de a gente poder mostrar aqui, falar do nosso projeto que nós temos aqui, o Sidney Aranha apresentar o nosso Guarujá. Tá certo. E agora comentar o candidato a prefeito, o advogado Sidney Aranha. Eu já cumprimentei tanto nessa vida mas deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador. Valdir, é um prazer fazer o seu programa, nós somos amigos há muitos anos, eu gosto muito, gosto muito da sua mãe, sempre falo isso, ela é uma pessoa maravilhosa. Só porque voto em você. Não, mas ela é uma fofa, eu gosto muito. E aí, quantas coisas a gente já passou junto, né, Valdir? Eu agradeço aí, agradeço não só a entrevista em si, o espaço, mas agradeço o respeito e o carinho que a gente tem um pelo outro por tantos anos. Certo. Bom, chegou ao período mais próximo aí da votação e todos os candidatos escolheram seus vices, da mesma forma que eu ponderei com todos eles, tenho ponderado com todos eles, e você explicasse qual é o fator determinante, o que pesa na hora da escolha de um vice e o que você pode dizer do Olivan. Assim, primeiro nós temos que entender a função do vice. A função do vice, tecnicamente, é uma função de vacância, de espera. Se o prefeito ser afastado, o vice assume, mas nós colocamos uma condição, eu e o Olivan fizemos uma conversa muito mais a miúde, porque eu entendo que a escassez financeira que o município tem, o prefeito ele vai ter que ficar de chapéu, perambulando não só pelo país, pelo Brasília, ou até às vezes até fora do país, para buscar recursos, dado a paura financeira que os municípios têm. Isso faz com que nós, de uma vez por todas, acabamos com essa mesquinharia de quando o prefeito viaja, o vice não assume, que nessa cidade há anos isso não acontece, salvo o melhor juízo, o último vice que assumiu aqui, eu posso estar errado, mas foi o Maneco Ramos, na época do Maurici Mariano, né? Então, eu tenho, primeiro, uma amizade muito grande com o Olivan de anos. Em 2012 nós já estivemos juntos. Segundo, eu confio plenamente no Olivan. O Olivan é um homem correto, a história da vida dele demonstra que é um grande administrador, um homem bastante potente naquilo que ele procura fazer. A história de vida do Olivan é muito bonita. Mas eu acho que o que mais pesou em a gente convidar o Olivan para ser vice é que o Olivan é um homem de Vicente de Carvalho. É um homem que cria a raiz dele aqui em Vicente Carvalho, todos os negócios dele estão aqui em Vicente Carvalho, e o Olivan foi do movimento e ainda é do movimento e ainda luta pela questão da emancipação de Vicente Carvalho. Eu não poderia deixar de fora dessa chapa uma pessoa que signifique Vicente Carvalho, que possa deixar viva essa luta e o debate pela emancipação de Vicente Carvalho. Eu não entro nem na discussão, se você for eleito, você vai ajudar a emancipar ou não. Eu sempre digo isso para o Olivan e o Olivan sabe disso. Quem emancipa uma região é a população. E o Brasil conseguiu a sua libertação de Portugal porque o povo brasileiro assim quis. E o dia que o povo de Itapema assim querer, independe se o prefeito aceita ou não. Mas o que não pode é um prefeito não deixar
de observar que essa luta de autodeterminação existe em Vicente Carvalho, e eu fiz questão absoluta de não repetir a velha fórmula, mas eu acho que era importante e é importante a gente manter essa chama viva. E fico muito orgulhoso que, com raríssimas exceções, aí eu não sei direito a vida dos demais vices, mas eu acho que eu sou o único, acho que com exceção do Jonathan, que escolheu o Bartolinho, eu sou o único que trago para dentro da chapa de candidato a vereador, de prefeito, de executivo, uma liderança forte de Vicente Carvalho, um homem com muito trabalho aqui prestado. Legal. Olivão, esse modelo proposto por um eventual governo do Sidney Aranha aumenta bastante a responsabilidade do vice, hein? Com certeza. Nós tivemos uma conversa antes de qualquer compromisso e dentro dessa conversa o Aranha ele foi bem pertinente. Ele falou: Olivão, eu quero você atuando em Vicente Carvalho, eu quero você do meu lado, porque eu vou precisar sair da cidade, atrás de recursos, para a gente poder mudar e transformar essa cidade do Guarujá em Vicente de Carvalho. E o que Vicente de Carvalho precisar, nós vamos estar à disposição e vamos fazer o melhor, em todos os aspectos, tanto na área comercial, como na nossa zona que nós temos aqui já vindo o aeroporto, vamos ver a malha viária, tudo isso. Então são grandes projetos que nós temos aqui para a nossa cidade. Essa questão da emancipação, um movimento com o qual você já se envolve há bastante tempo, seria assim, eu pergunto até para os dois, não é reflexo mais reflexo de descaso com o distrito, de falta de atenção com o distrito, do que propriamente essa necessidade de se separar de uma cidade, de Guarujá? Olha, você colocou um ponto agora que é importante. Realmente é um dos fatores, tá? Porque Vicente de Carvalho, você vê que em todos os aspectos ele é usado, tá? Mas não beneficiado. Então, dentro disso, a população, do modo geral, aqui de Vicente Carvalho, fica insatisfeita pelo recurso que Vicente Carvalho tem, pelo potencial que ele tem e da maneira que ele é olhado. Então, se o Aranha transformar, e a gente tem certeza absoluta que nós vamos mudar esse aspecto, talvez essa emancipação, ela vai ser um processo, mas não tão emergente igual a gente está lutando. Por quê? Porque Vicente de Carvalho precisa ser olhado com outros olhos. E é o que o Aranha ele tem. Ele falou: Vicente de Carvalho, nós vamos investir na área do comércio, nós vamos fazer licitação dentro do comércio de Vicente de Carvalho. A prefeitura, a administração, ela tem que comprar do comércio de Vicente de Carvalho. Ela não tem que comprar de uma pessoa só de Vicente de Carvalho. Ela tem que abrir o leque para todos eles terem a sua oportunidade de vender. E com isso nós vamos fazer o quê? Vai gerar receita, vai gerar renda para o município e todo mundo vai ser beneficiado com isso. Esse é um dos compromissos. E uma outra coisa, senhores comerciantes, já foi aprovada até a lei da Zona Azul e o Aranha, pela conversa que eu tive com ele falou: olha, é uma das primeiras coisas que nós vamos implantar aqui em Vicente Carvalho. Justamente para quê? Para fortalecer ainda mais a área comercial, não só de Vicente Carvalho, como da Orla da Praia. Como é que uma coisa tão simples que nem a Zona Azul não sai do papel? Mas não é só isso, né? Parece simples. Não é só isso. Primeiro, só para complementar essa questão da vice, deixar claro que está na mesa aqui 2 prefeitos. Esse é o objetivo e assim que nós devemos pensar. Porque quando um prefeito se afasta da sua cidade e vai, ainda que vá defender os interesses em Brasília, em qualquer outro lugar, ele tem que transmitir o cargo. Isso já foi decidido pelo STF, uma invenção minha. E isso não se faz no Guarujá há 12 anos. Mesmo estando dentro do país. Há 12 anos não se faz no Guarujá. Aliás, num passado não muito distante, um juiz deu uma liminar mandando dar posse para o vice, porque o prefeito não estava no Brasil. Então, aqui na mesa são 2 prefeitos. E a gente não podia deixar de enxergar essa questão de Vicente Carvalho. Mas não é só por conta da briga da emancipação. Eu, diferente aí, não quero menosprezar, mas diferente dos meus adversários, eu procuro estudar a cidade. O IPAT, há 5 anos, soltou uma pesquisa muito importante dizendo que naquela época, 30 anos, então daqui 25 anos, a principal cidade da Baixada Santista, com o maior número de habitantes, será Praia Grande. E a segunda maior cidade em número de habitantes será Guarujá. Mas de importância econômica, Guarujá. Nós vamos superar Santos em todos os aspectos numéricos,
de crescimento, de emprego, de ocupação e renda, e essa expansão econômica, essa pujança econômica se dá em Vicente Carvalho. Isso, quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo isso são dados estatísticos de um instituto de pesquisa muito forte, muito importante aqui para a região, que é o Instituto de Pesquisa da Tribuna. Então não dá para não enxergar que dentro desta prefeitura, e que vai ter a caneta junto conosco a partir da próxima gestão, tem que ter um comerciante, uma pessoa de Vicente Carvalho. O Olivan foi presidente do Rotary de Vicente Carvalho, o Olivan foi presidente do CDL de Vicente Carvalho. O Olivan, em todas as intervenções que faz conosco, inclusive na construção de plano de governo, ele fala muito de Vicente Carvalho. O Olivan representa a pujança, essa força, essa coisa de autodeterminação do itapemense, e eu represento a força, o vigor daquele que está no Guarujá, que luta pelo turismo de serviço. Então, eu acho que essa junção faz com que a gente enxergue coisas, por exemplo, você fala da Zona Azul. Eu já falei no seu programa, se não foi no seu, eu falei em outros. Por exemplo, a área que mais cresce em Vicente Carvalho é o lado direito da Piaçaguera, onde tem aquelas empresas que estão sendo instaladas. Não tem ponto de ônibus ali. Verdade. As coisas mais básicas não se enxergam nessa administração. Por exemplo, aqui no programa você falou que são coisas pequenas. Por exemplo, quem trabalha em Bertioga e usa a travessia da balsa por Bertioga, por exemplo, se tem fila, não escoa os carros para a fila da travessia, lá por Bertioga, por exemplo, se tem uma fila de 2 quilômetros, como não tem mão dupla, as pessoas descem 2 quilômetros antes, Olivan, você sabe disso, a gente já ouviu isso, 2 quilômetros antes, para ir andando até a barca de Bertioga, a balsa, porque ela não tem barca de pedestre, para atravessar. E você só enxerga isso conversando com as pessoas do bairro, trazendo para dentro do seu governo uma pessoa que conhece a realidade da população de Vicente Carvalho. Por exemplo, quantos morros temos hoje? Nós temos o Morro da Asa Delta, nós temos o Morro do Bio, nós temos o Morro do Engenho, nós temos o Morro do Macaco, nós temos o Morro da Vila Júlia, nós temos inúmeros morros hoje no Guarujá, e o Morro da Cachoeira. Nós temos hoje vários morros do Guarujá, que a realidade é totalmente diferente de todo o resto da cidade. Então, se você não... Por isso que a gente propõe, né, Olivan, no nosso plano de governo, a criação, por exemplo, da Regional dos Morros, aos moldes que Cassandra Moroni e Thelma de Souza fizeram lá no Morro da Nova Sintra, e foi um sucesso. Então, você tem que conversar e tem que enxergar. Quem não anda pela cidade, quem vai andar só nos últimos 30 dias, não conhece, desculpe, os problemas que a cidade não conhece, aquilo que a população tanto sente. E essas coisas, coisas que você, logicamente, já conversamos em outras ocasiões, você colhe informações, você não está fazendo campanha na rua, caminhando, pedindo voto, logicamente, mas está mais colhendo informações. E são coisas, às vezes, que não precisam de grandes investimentos. Sim, por exemplo, como você falou, por exemplo, o negócio da fila. Hoje nós ressentimos, com criatividade. Hoje nós ressentimos uma falta de água muito grande em Vicente Carvalho e o Parque do Guarujá. A Sabesp, evidentemente, aliás, a Rádio Mix está chamando uma manifestação para frente da Sabesp, e a Sabesp vai dizer que nós, no período de inverno, estiagem, a ilha de Santo Amaro, ela é rica em recursos hídricos. Nós não temos somente o rio Jorubatuba, nós temos inúmeros outros cursos d'água que poderiam ser captadas águas. Por isso, Valdir, que eu sempre lutei pela Agência de Reguladora de Saneamento Ambiental Municipal, e que o contrato da Sabesp seja discutido passo a passo, desde sua captação, tratamento, distribuição, pelo prefeito, pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores junto e com uma agência reguladora. Porque essa questão da falta de água, por exemplo, ela seria discutida. Sabesp, vem cá, vamos captar água não só do rio de Jorubatuba, vamos ampliar nossa capacidade de captação de água. Agora, e todos os outros modelos de governo, todos os demais, todos os outros, que são 11 candidatos, não apresenta uma alternativa viável para a questão do saneamento ambiental na cidade. Ainda ficam, não, vamos continuar com a Sabesp. A Sabesp não é a única empresa que pode operar aqui no estado de São Paulo. Existem várias outras empresas que podem.
Ivan, você vai ter que deixar o celular ligado 24 horas, porque se for para São Paulo, você já está perdido, já tem que largar a lojinha. Ah, não tenha dúvida, nós estamos aí para atender a população aí do Guarujá e de Vicente Carvalho, em todos os aspectos. Ô Sidney, a gente estava falando, todas essas questões, às vezes são questões pequenas que dá para resolver com criatividade, sem onerar, não temos dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. A questão do ponto de ônibus que a gente fala, que aqueles trabalhadores, eu falo isso porque é a razão de você que está saindo ou chegando no Guarujá de ver as pessoas pulando aqueles muros que separam a Cônigo Domênico Rangoni, que é a Piaçaguera, à noite. Você fala, pô, esses caras estão bêbados? Pô, aí eu procurei saber, pô, que absurdo. São trabalhadores, pessoas comuns que chegam tarde, não tem uma linha de ônibus, não tem um ponto de ônibus, eles querem evidentemente voltar para casa e dormir na sua casa. Ou seja, há 12 anos, há 4 gestões, passou prefeito, passou prefeita, passou deputada e ninguém conseguiu enxergar que ali que o ônibus precisa correr pela marginal, chamar a Ecovias e falar, Ecovias, essa parte é sua, você vai ter que fazer. Até porque a Ecovias deve para o Guarujá. Pela lei de concessão de serviço público, 1% daquilo que a Ecovia recebe tem que ser investido na área da concessão. Então, 1% do que se arrecada nesse pedágio, desde que esse foi colocado, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Já poderia ter feito 2 belíssimas estradas marginais, que eles chamam, né? Aquelas vicinais lá no interiorzão, eles chamam de vicinais, e que possa o ônibus passar por ali. Mas a falta de vontade política, a burocratização do cargo de prefeito e vice, porque eu vejo uma burocratização do cargo de prefeito e vice. Por exemplo, Valdir, o que o prefeito faz? A senhora pode estar me perguntando. O que o prefeito faz? Executa o orçamento, aplica políticas públicas. Se você entrar no Google, vai dizer assim, o que o prefeito faz? Executa o ordenador de despesa do orçamento, ele é o homem que executa as políticas públicas. Eu acho que isso é o mínimo, nós temos que fazer o máximo. O prefeito é um mediador entre a classe produtiva que pode ofertar alguma coisa e a classe trabalhadora que precisa dessa oferta. Então o prefeito ele tem que modular, ele tem que mediar que aquele que pode dar, possa dar, e aquele que possa receber esteja capacitado para receber. Não podemos mais nessa cidade, eu sempre digo isso, eu fiquei muito triste outro dia quando eu cheguei numa reunião, um menino falou assim para mim, um garoto de 22 anos, disse assim, doutor, eu gostaria que se o senhor ganhasse a eleição, não tira a empresa de lixo aí não, porque a gente precisa do emprego. Primeiro, isso não está no nosso plano de governo. A empresa de lixo, nós vamos cumprir e vamos executar todos os contratos. Longe disso, tenho um carinho especial pelos funcionários daquela empresa, já fiz café da manhã com eles, cada 3 meses eu estou de manhã lá com eles. Mas o que não pode é uma cidade que tem o 16º mais importante orçamento do Estado de São Paulo, discutir emprego na empresa de lixo. O que eu quero dizer é que a única esperança de emprego que nós temos nessa cidade, perceba você, são cargos da prefeitura ou são cargos da empresa que faz a limpeza pública. Isso é o fim. Isso demonstra que os modelos de administração que aí passaram não funcionaram para dar esperança para a nossa juventude, para dar um emprego mais capacitado, para trazer uma universidade pública, a 4ª universidade pública para cá, para trazer um centro de tecnologia, para a gente utilizar esse entroncamento logístico que a gente tem e que pode colocar aqui no Guarujá empresas com valor agregado muito maior, em que a gente pode capacitar o nosso jovem e o nosso jovem pode disputar vaga em trabalhos com maior rendimento, com maior importância. Eu não estou aqui dizendo que a empresa de lixo ou quem trabalha na empresa de lixo, são meus amigos, mas triste a cidade que a única mão de obra que tem é a empresa de lixo. Exato. Uma eventual governo, no caso, um governo como dos modos que você propõe para o eleitor, teria que ter uma atuação mais firme assim com relação a todas as empresas prestadoras de serviço, no caso Sabesp, CPFL, Electro, as empresas que fornecem energia, própria empresa de transporte público e também a empresa Sabesp, por exemplo, que também arrecada e, como você costuma falar geralmente, assim, então,
as autoridades sempre acabam aplaudindo, batendo palma para as autoridades públicas, às vezes por migalhas, né? Sim, por exemplo, na verdade a relação tem a que ser a Electro, o Livan sabe disso, que é do comércio, cada 1 ano, 2 anos, ele faz uma promoção nas lojas de Vicente Carvalho, legal, compre a sua geladeira pela metade do preço, a Electro paga a outra metade. A Electro não está fazendo isso porque é boazinha, a Electro da CPFL, ela está fazendo isso porque ela tem que devolver para a população 1% de tudo aquilo que ela arrecada. Mas, veja, administrar é fazer o possível. Administrar bem é fazer o impossível. Não, você não vai gastar isso da maneira que você quer. Você vai gastar isso dentro de um diálogo com a população, com a administração pública. Ao invés de dar geladeira, ou metade de preço da geladeira, quando você dá metade, você apenas tão somente está incentivando a venda, a gente pode discutir isso com esse dinheiro sendo alocado em melhoramento de rede, a gente criando cooperativa de trabalho para que os eletricistas, aquelas pessoas possam executar serviços com esse dinheiro para a população mais pobre, melhorando as redes, melhorando a ligação daqueles bairros chamados irregulares por meio de cooperativas de trabalho com esse dinheiro. Agora, a gente tem que ter a vontade política para fazer isso, como a Sabesp, como a CPFL, como a Ecovias, todas as empresas que atuam de concessão de serviço público, que atuam aqui, tem que deixar esse 1%. Já que a cidade não tem a agência reguladora para vários serviços, seria o caso da prefeitura, do poder público local ter um pulso mais firme, né? Não adianta só, do jeito que falta energia elétrica em Vicente Carvalho, agora talvez, não sei se já diminuiu um pouco, mas a falta de energia elétrica em Vicente Carvalho é gritante, isso prejudica o comércio. Um prejuízo enorme para a nossa cidade, principalmente o período que ela mais começa a faltar energia são nos períodos de finais de ano. Movimento. Porque o movimento começa a crescer, então, e são períodos longos. E acaba com... São períodos longos. E agora, não adianta só o prefeito chegar lá e dar uma multa. Mas é aquilo que eu falo para você, o prefeito burocrata, aquele que acha que ele é apenas aquele que executa a política pública, ele vai falar assim, não, distribuição de energia elétrica é de competência do governo federal e da União. É verdade. É igual segurança, né? Queimou uma balsa aqui agora. Não, o transporte intermunicipal é de competência do governo do estado de São Paulo. É verdade. Mas se a Márcia Rosa, a prefeita de Cubatão, pensasse assim, até hoje a Piaçaguera, a Cônico Domênico Rangoni, não teria sido expandida. Foi o dia que ela parou o porto, em que ela forçou o governador a fazer uma grande reforma na Cônico Domênico Rangoni. Hoje você não vê já aqueles grandes trânsitos, aqueles grandes congestionamentos de carga. Aí começaram a pensar a fila eletrônica. O prefeito, ele é a primeira barreira de contenção na proteção do munícipe. Ele não pode se esconder atrás de competências constitucionais, porque a população vulnerável, ela não sabe que a alta complexidade é dinheiro do SUS. Né? O prefeito só é competente para a saúde básica. Não, a pessoa quer a demanda do prefeito. E se o prefeito não tiver altivez... Eu fiz uma pesquisa recentemente, Valdir, e aliás essa pesquisa me mostrou um caminho muito legal, eu estou muito otimista em relação a isso. Aliás, todas as pesquisas que estão saindo estão demonstrando isso, inclusive as dos adversários. Aliás, eu quero agradecer um adversário meu, que ele empesteou essa cidade com uma pesquisa, e quem sabe ler pesquisa, sabe que a pesquisa está demonstrando que a gente está muito forte. Muito obrigado. Estou tentando te ligar para agradecer, você não me atende. Só para esclarecer o TSE, que a pesquisa não foi registrada, então a gente não pode falar. Não pode divulgar, a gente não pode falar. Mas uma pesquisa minha disse que 60% da população do Guarujá, 60% da população quer um prefeito que bata na mesa, um prefeito de atitude e que resolva a situação. Eu falo isso, passou o tempo dos prefeitos camarada, carismático e bom moço, e boa moça. Eu vou votar porque é boa moça, eu vou votar porque é bom moço, é carismático, né? Quase que falei careca, né? É carismático, não, é carismático que eu quis dizer. Então, e não resolvia os problemas, e não resolve os problemas, né? Não resolve, então a gente tem, e não pense vocês que é fácil, você acompanhou a luta com a Sabesp, né? A gente resolveu o problema de ter uma estação de tratamento de água aqui, porque nós tivemos que bater, nós tivemos que ir para cima. Eu e o Valdir fomos expulsos
de alguns morros, né, Valdir? Porque a gente tentou fazer reportagem para demonstrar que a água não chegava lá, lembra disso? A água e a coleta do lixo também, né? A gente foi expulso, não foi fácil, nós ficamos com medo, porque medo faz parte da natureza do ser humano, mas nós nunca baixamos a cabeça. Né? Aliás, toda essa vitória no saneamento ambiental se deve muito ao Valdir também, viu, Olivan? Nós fomos mexendo na caçamba errada. Mexendo na caçamba errada, é verdade. Tá certo. Eu queria perguntar para os dois assim, como é que está o andamento da campanha, as perspectivas, tudo, como é que está. Na última vez que a gente conversou, você falou que estava só na caminhada, né? Mas agora a campanha entra num período mais acirrado, né, com distribuição de material, só que deixa para fazer, para você me dar a resposta depois do intervalo comercial. O programa Assunto Cidade volta já, fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o candidato a prefeito de Guarujá, Sidney Aranha, ele que faz parte da coligação que envolve o PCdoB e o PDT. Ao lado também o candidato a vice-prefeito, o empresário Olivan Bellarmino. Conversamos bastante no primeiro bloco sobre todas essas perspectivas, né? E o Sidney demonstrando aqui na entrevista como uma pessoa que estuda os problemas da cidade, apontando aí vários caminhos para um novo Guarujá a partir de 2017. Essa série de entrevistas que o programa Assunto Cidade faz com os 11 candidatos a prefeito deve, logicamente, atender a legislação que impede que qualquer emissora, qualquer programa de televisão, dê tratamento privilegiado para partido, candidato ou coligação. E, no caso do programa Assunto Cidade, nunca nós demos tratamento privilegiado, nem fora do período eleitoral, damos sim tratamento jornalístico, é o que estamos dando nessa questão. Deixei no ar a pergunta sobre o andamento da campanha, como é que está, tem material, porque agora é aquilo que você falou, o candidato deixar para andar nos últimos 30 dias, não vai conhecer os problemas da cidade, não vai colher o suficiente para o seu governo, para o seu eventual governo. Além de já estar caminhando, agora você pode a campanha pode entrar numa outra fase. Então, todo mundo, a partir do dia 16 está liberada as propagandas políticas, realmente está. Mas as pessoas fizeram mais em âmbito de Facebook, né, de redes sociais, porque essa eleição está muito burocratizada. Tá muito problema para registrar a candidatura, mudou todo o sistema, os partidos políticos têm que fazer tudo. Depois saiu o CNPJ, os CNPJs acabaram saindo a partir do dia 13, dia 15. Depois você tem 10 dias para abrir a conta bancária e depois aí você leva no banco, o banco ainda tem 3 dias úteis para poder abrir. Só aí, depois da conta aberta, aí você capta a doação, entra na sua conta, aí você manda fazer o material. Tanto é que hoje nós estamos, acho que no 3º dia já de permissão de propaganda eleitoral, você vê muito pouco material na rua, quase ninguém conseguiu fazer por conta dessa burocratização, na minha opinião,
exagerada em que isso vem acontecendo de forma reiterada nos últimos anos, em cada eleição. Esse exagero não foi justamente para prevenir eventuais malefícios do que a gente tem visto nos últimos assim, eu penso que algumas coisas foram positivas, por exemplo, a não permissão mais de doação de empresas privadas, isso foi positivo. A permissão do período de pré-campanha também foi muito positivo, mas o exagero nos registros de candidatura, os documentos exigidos, depois os bancos não dialogam direito com a justiça eleitoral, porque em tese essa conta deveria você deveria sair dali com a conta aberta, então você não sai porque a conta ainda falta ajustar. O que eu costumo dizer é que essa eleição é a eleição mais diferente de toda a história, de tudo que eu vi de eleições, essa eleição mais diferente. Mas é uma eleição que está proporcionando aos pequenos, aqueles que não têm tanta musculatura financeira, que possam disputar de igual para igual. É o meu caso, o nosso caso, o meu do Olivan. Nós somos candidatos que não têm pujança financeira, não têm grande musculatura financeira. Todas as minhas eleições foram eleições bem enxutas, e a gente está disputando pau a pau com aqueles que têm grandes estruturas. Olivan, daqui para 2 de outubro vai ter que perder essa barriga aí. Já estamos perdendo. Já estamos caminhando, já estamos fazendo reuniões. O trabalho não parou não. E agora daqui para frente vai aumentar mais ainda. Com certeza. O Cid, um eventual governo, como que você vê a formação do secretariado? Por exemplo, muita gente fala, eu vou reduzir para tantas secretarias. Não. E esse assunto, cargos comissionados, né, é um assunto que vem sendo, aí tem estado na pauta aí nos últimos meses. Qual é a sua visão disso? Primeiro que houve uma pichotada do Tribunal de Justiça, né, uma provocação, ao meu ver, equivocada, que deu uma piorada muito grande na vida do funcionário público. Foi linear, né? Corte linear. Agora, também demonstra, e isso está no nosso plano de governo, que nós temos que rever o Estatuto do Servidor, nós temos que reconstruir a 179, a gente tem que reconstruir a 135, que são as leis que modificaram o sistema. Eu tenho discutido muito com o pessoal ligado às lideranças dos funcionários públicos, a questão da parametrização, né? A questão das páginas é uma questão muito sensível, né? A questão do escalonamento, que você tem tem alguns que tiveram perdas salariais sensíveis. Tenho colocado a preocupação enorme sobre a Caixa de Pecúlio, que é uma verba que vai custear os funcionários públicos para todo o resto da vida. Isso tem que ter um critério muito maior em relação a isso. Então, eu penso que nós temos que fazer muita coisa, tem muita coisa a ser feita, a ser estudada, e nós, paulatinamente, estamos tentando dar a solução para tudo isso. Então, coisas que não dá para você ver depois que é eleito, né? Sim, depois de eleito. Então, por exemplo, uma coisa que é clara, e eu levantemos conversando isso, o dinheiro, o orçamento ordinário da prefeitura, com aquilo que a prefeitura arrecada com os impostos, não dá para fazer os investimentos que a cidade tanto precisa. Inclusive, eu fico muito assustado quando eu vejo a maioria das entrevistas dos meus adversários. Tem adversário meu prometendo tudo. Prometendo tudo. Não, eu vou fazer, não, eu vou asfaltar. Inclusive, gente que já teve lá. Não, eu vou resolver. E ele não fala que não tem dinheiro para isso. E uma das causas de não ter dinheiro para isso, Valdir, é a irresponsabilidade administrativa de governos passados. Nós pagamos todo mês 11,49 do orçamento em precatórios. Isso é fato. Por mais que a prefeita chora, fala, mas é fato. E todo candidato a prefeito tem que ter isso na conta e saber que vai entrar na administração e tem um déficit a ser pago. E como é que você faz para que a cidade responder aquilo que a cidade precisa? A cidade precisa de 29 creches imediatamente para atender 50% das crianças de 0 a 3 anos. A cidade precisa de 8 novas escolas para a gente atender, acho que 30% ou 40% de período integral. A cidade precisa crescer, o Santo Amaro, mais 10% do número de leitos. Nós precisamos colocar mais 10 leitos de UTI. Nós precisamos fazer os 5 hospitais da cidade funcionar. Santo Amaro, William Rocha, José Foster, Emílio Ribas e o Hospital do Guarujá, que a gente pretende fazer um diálogo com o Hospital do Guarujá e colocar alguns leitos SUS no Hospital do Guarujá. Agora, precisamos
ter saída financeira para isso. E a saída financeira nós apresentamos no nosso plano de governo, com a operação urbana consorciada, buscando 1% das empresas concessionárias, dialogando um novo pacto federativo com o Porto, porque o Porto não pode movimentar tanto dinheiro em impostos, Vicente Carvalho não pode ser tão rica na movimentação de carga e pouco ou quase nada ficar aqui. Né? A gente tem que discutir o ICMS, a gente tem que discutir o ISSQM do Porto de novo. Né? Foi na minha opinião, um equívoco de uma administração passada diminuir o ISSQN. Foi um equívoco, foi uma falácia. Você privilegiou o Porto, que naquele momento estava em plena movimentação de carga, poderia ter arrecadado muito dinheiro para o município. Então, nós precisamos criar fonte alternativa. Vou te dar um exemplo. O Olivan, acho que estava comigo. O comandante do bombeiro aqui recebe uma verba de 15 mil reais por mês para tomar conta de um quartel, e você foi militar, sabe disso, que tem 10 viaturas, que tem um contingente enorme, que atinge uma cidade, que tem que proteger uma cidade de 310 mil habitantes, e ainda tem uma ambulância que ajuda no resgate do SAMU. 15 mil reais por mês não dá. O prefeito tem que ser o mediador, tem que chamar as empresas do Porto e falar assim, ó, vocês são o cliente principal dos bombeiros. Esse acidente que teve no Porto demonstrou que nós temos que aparelhar os bombeiros. Eu preciso que vocês se conscientizem que só pagar o imposto não resolve. Vocês têm que doar uma parte responsável daquilo que vocês arrecadam para a gente aparelhar esses bombeiros, até para que ele possa ajudar a população mais carente. E isso tem que ser feito. E eu não vejo, com todo o respeito, os demais candidatos. Eu espero que agora, com os debates, a gente possa fazer um enfrentamento de ideias. Bem-vindos os debates, né? Primeiro, por exemplo, marcado já pela TV Santa Cecília, dia 12 de setembro. 12 de setembro tem um, vai ter uma apresentação dia 19 de setembro na igreja, pessoal do Voto Consciente, mas a Guaru TV, vocês começam também uma rodada de sabatinas. De sabatinas. Aliás, eu serei o primeiro, eu fui sorteado. Dia 23 eu sou o primeiro, eu e o Olivan seremos os primeiros a ser sabatinado. Você vai pegar pesado comigo nessa sabatina? Não, fica tranquilo. Só propositivamente. Né? E a Câmara, você acha, rapidinho assim, que nós já estamos quase com o tempo estourado, mas como é que você vê a possibilidade de renovação da Câmara? Eu como acho... é que vocês veem? Né? Pode interagir, Olivan. A Câmara, a gente está vendo aí que vai ter uma grande renovação. Aí, né? E o que nós precisamos é justamente de candidatos lá dentro, competente, que venha justamente trabalhar em parceria com a prefeitura. Exatamente. Que isso que é importante para a cidade, é justamente os dois poderes trabalhar em conjunto. E quem vai ganhar com isso vai ser a cidade, vai ser o munícipe, e é esse trabalho que a gente vem fazendo com os candidatos a vereadores. Tem muito vereador que também, como você falou no caso do prefeito, que não sabe direito a função do vereador. Que é legislar sobre assuntos de interesse local. Mas, ó, o que a gente tem que observar, eu sei que está no final, a gente pode falar outro programa, essa eleição tem a coligação da morte, né? Né? Fizeram, eu acho que teve alguns partidos que a gente conversou, e no final esses partidos acabaram optando de uma forma, na minha opinião, equivocada pela coligação da morte. Tem uma coligação que tem 6 vereadores. 6 vereadores. Quer dizer, 3 não, eu acho que 3 não voltam. 3, no mínimo, 3 não voltam. E o rabo dessa coligação? Como é que ela vai trabalhar? É a coligação da morte. E tanto mudaram, esperaram, fizeram, e eu fico assim... não surpreso, porque essa cidade tem coisas assim, como políticos tão experientes possam ter ido para a coligação da morte. Tem a coligação da morte. Isso vai fazer com que coligações como a minha e do Olivan possam eleger, porque no mínimo 4 vai ficar fora. Né? Isso vai fazer com que coligações que representam a novidade da cidade possam eleger novos vereadores. Isso é importante. Essa renovação é importante até para dar um novo ânimo, né, para a cidade. E você só muda com o novo, você não muda voltando ao passado. Figurinha repetida não enche alma. Tá certo. Bom, vou agradecer aos dois pela presença, deixar primeiro o espaço para o Olivan dar uma última mensagem para o telespectador. Obrigado, Olivan, pela presença. Sei que você deve ter largado todos os seus empreendimentos para vir para cá. Não, em prol da nossa cidade, porque eu acredito no Guarujá. E eu tenho certeza absoluta que no dia 2 de outubro, nós vamos à urna, e esse voto,
E isso vai ser comprovado justamente, é que nem eu costumo dizer. Gente, peroba neles. Peroba, São tudo cara de pau. Tá certo. Mais tarde, vamos tomar uma na padaria, tá? Obrigado, Ciro. Imagina, é um prazer. Obrigado, Olivan, por ter aceito o convite. Obrigado, Valdir. E aqui você que é Vicente Carvalho, pensa nisso. Nós colocamos o Olivan, porque o Olivan é o nosso grilo falante da fábula, né? Que é a consciência, né? A fábula lá do Pinóquio, tem o grilo falante, que o Pinóquio não tinha consciência, então o Gepeto inventou um grilo falante porque era a consciência dele. Então, o Olivan hoje, ele traz os olhos de Vicente Carvalho para dentro de uma candidatura que eu tenho certeza que será vitoriosa, não nós sermos vitoriosos, vai ser vitoriosa, a cidade vai ganhar com isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela presença, obrigado a você pela audiência. Só posso lembrar uma coisa? Por favor. 65. O número, só para lembrar, porque agora a gente já pode falar o número. Com certeza. 65. Tá certo, tá ali pertinho. Obrigado aos dois pela presença, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto de cidade. Até logo a todos.